Boa tarde a todos que fazem parte do canal Matemática Outro Patamar. Estamos começando mais uma aula de Química do EJA 1, né? E o assunto de hoje, dessa semana, minha gente, é tabela periódica. Aí assim, para fazer uma referência da realidade da gente, você imagina se você fosse, por exemplo, um gerente de supermercado e você deveria orientar os funcionários para arrumar as mercadorias nas prateleiras, né? De um modo que facilitasse quando o consumidor fosse lá pegar. Aí você teria que escolher critérios para separar as mercadorias e explicá-las aos funcionários. Poderia separar os produtos pelo preço, pelo tipo de embalagem, pela quantidade ou gramas, ou ainda pelo nome em ordem alfabética, né? Outra possibilidade seria agrupar as mercadorias pela finalidade a que se destinam. Por exemplo, um setor só de limpeza, um setor só de alimentação, de vestuário, de brinquedos, de eletrodomésticos, entre outros, né? Agrupar itens seguindo um critério escolhido é fazer uma classificação. Há muitas maneiras de classificar as mercadorias no supermercado. Cada um pode ter suas vantagens e desvantagens. Algumas maneiras de arrumar as mercadorias no aspecto geral são mais vantajosas que outras. E qualquer critério de classificação deve estar fundamentado em características das mercadorias. Aí basicamente, minha gente, o que acontece com os elementos químicos. Por volta de 1800, mais ou menos, os cientistas conheciam cerca de 30 elementos químicos só. Com o tempo, novos elementos foram sendo descobertos. Na metade do século XIX, esse número já havia duplicado, já tinha mais de 60, né? Hoje são mais de 100 que são descobertos. Os cientistas do século XIX rapidamente perceberam como os elementos químicos apresentam propriedades muito variadas. Um dos grandes desafios dos cientistas daquela época foi explorar a grande diversidade de características dos elementos químicos e tentar enxergar certa ordem nela. Embora vários cientistas tenham contribuído para atingir esse objetivo, considerável destaque é normalmente creditado ao russo Dmitry Mendeleev, que elaborou uma maneira de organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades e é usada até hoje. Mais do que isso, o método de classificação de Mendeleev permitiu a ele fazer previsões surpreendentes. Ele chegou a antever a existência de elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos e de prever algumas das propriedades desses elementos e de compostos que eles formariam. Mendeleev teve uma vida suficientemente longa para ver muitas de suas previsões confirmadas pelo trabalho de outros cientistas, né? A organização dos elementos feita por Mendeleev conduziu essa atual configuração aí da tabela periódica de elementos, um dos instrumentos de consulta, lembrando que é um instrumento para a gente consultar e não para decorar, né? Mais utilizado pelos químicos e pelos estudantes de química em todo o mundo. Assim, depois de vários estudos, né, e de várias classificações feitas por alguns químicos, dando importância mais a Dmitry Mendeleev, que fez essa classificação aí. Essa aí, minha gente, é a tabela periódica atual, tá certo? Aí ela é organizada assim, seguindo certos critérios, não é de todo jeito não, viu? Aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, ela é organizada por período. Primeiro período, aí você vai olhar assim na horizontal, ó. Primeiro período, que é isso aqui, né? Ó. Segundo período, que é essa segunda linha aqui, ó, na horizontal. Terceiro período, aqui, ó. Quarto período, a quarta linha, né? Quinto período. Sexto período e sétimo. A primeira organização que tem dela é justamente isso, que são essas linhas horizontais que são chamadas de períodos. Aí esses períodos, eles são numerados de 1 até 7, né? Os átomos desse elemento em cada período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas,
Se está no primeiro período, então ele vai ter uma camada eletrônica. Se está no segundo, ele tem duas camadas eletrônicas. E assim vai até o sétimo período, que é justamente aquele lá, né? Se você for analisar, é justamente a mesma coisa, ó. K, L, M, N, né? O, P, Q. Então aqui mostra que em cada período desse é de acordo com a quantidade de camadas eletrônicas que ele tem. Por exemplo, se tiver no quinto período, então as camadas eletrônicas vão até o O. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 camadas eletrônicas, de acordo com o período que ele tem. Aí cada período possui elementos com propriedades diferentes. Com exceção do primeiro período, todos os outros começam com metais e terminam com não metais. Olha, minha gente, para as linhas verticais, elas são chamadas de famílias, né? Se olhar aqui, a família número 1, que ela recebe o nome de metais alcalinos, fora o oxigênio, né? Retirando só, aliás, o hidrogênio, retirando o hidrogênio. A família 2, metais alcalinos terrosos, né? A família 13, que é essa daqui, ó, que é a família do boro, você vai vendo aqui na legenda, ó. A família 14, que é a família do carbono, que é o primeiro elemento que tem aqui. Família 15, que é a família do nitrogênio. Família 16, que é a família do oxigênio, você pode chamar disso aqui também, ó, dos calcogênios, né? Família 17, que é chamada da família dos halogênios. E família 18, que é uma das mais importantes que tem, minha gente, essa daqui, ó, que são os gases novos. Nos assuntos seguintes vocês vão ver por quê. Todos esses elementos aí, ó, de amarelo, todos que estão pintados aí de amarelo, eles são chamados de elementos representativos, esses que estão aí de amarelo, tá certo? Esses daqui, ó, da família 3 até chegar aqui a família 12, ó, esse pedaço aqui que eu estou destacando, ó, essas colunas, na verdade, né? Eles são chamados de elementos de transição ou transição externa, viu? E esses elementos que eles eram para estar aqui, ó, a coluna dos lantanídeos e a coluna dos actinídeos, que elas vêm para cá, ó. Eles são chamados de elementos de transição interna. E esses outros aí, que não tem nenhuma cor específica, se tiver algum, né? Eles são considerados à parte. Aí na família, cada família dessa possui elementos com propriedades semelhantes, viu? As famílias são numeradas de 1 até 18, como você pode ver aqui, ó. Começa no número 1 e vai até a família 18, né? Os átomos dos elementos em cada família apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, o que é que você vai se ligar, ó? Na horizontal aqui é a quantidade de camadas eletrônicas que ele tem. Se ele tiver, por exemplo, no sétimo período, então ele tem 7 camadas eletrônicas. Já a questão da família, aqui, ó, na vertical, é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Se ele tiver aqui na família 1, então ele vai ter 1 elétron na última camada. Na família 2, 2 elétrons na última camada. Aí pula para essa parte aqui, ó. Na família 13, então 3 elétrons na última camada. 14, 4 elétrons na última camada. E assim vai, tá certo? Até chegar na 18, que ele vai estar todo completinho. Mas isso aí a gente vai ver posteriormente. A tabela periódica aí, minha gente, é a que eu vou disponibilizar para vocês no PDF lá no Google Classroom, viu? Porque ela tem aqui, ó, tem o elemento, tem o nome, ela tem a divisão bem direitinho aqui, né? Aí aqui vocês podem perceber que ela está classificada do mesmo jeito no período, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E também nas famílias, ó, 1, 2, 3 até 18, né? Todos esses elementos aqui dessa cor lilás, todos esses daqui, ó,
que são lilás, eles são dos grupos dos metais, tá certo? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui que é amarela, né? Aí já são não metais. E esse aqui que eu disse a vocês, eles são chamados de gases nobres, né? Aí aqui você vai se ligar o seguinte, que em cada elemento desse aqui, quais são as informações importantes, ó? O símbolo dele, por exemplo, aqui, ó, o símbolo Br, né? O símbolo, embaixo do símbolo tem o nome do elemento bromo, em cima aqui 53, que é o número atômico dele, que a tabela periódica ela é organizada de acordo com os números atômicos, ó. É hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e assim vai, ó, né? Aí você vai percebendo. Esses que estão aqui de pretinho, ó, por exemplo, P, o AS, o GE, o SI, eles estão no estado sólido. Esses que estão aqui, ó, de azul, ó, como o mercúrio, o bromo, né? Aí eles estão no estado líquido. E esses que estão de vermelho, o nome deles é vermelho, ó, hidrogênio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, eles são no estado gasoso, no estilo de gás. E esses que estão branquinhos aqui, ó, são os elementos artificiais que são descobertos no laboratório, né? E, minha gente, tá uma tabela periódica um pouquinho diferente, que ela é mostrando a aplicação, a presença dos elementos químicos na nossa vida, né? Que eles são muito presentes, assim, por exemplo, existem alguns que na natureza como substâncias, eles são encontrados como substâncias simples, como por exemplo carbono, né? Se você olhar o carbono aqui, né? Ele é encontrado na forma simples. Carbono, como nitrogênio, como também o carbono é esse aqui, minha gente, ó. Aí nesse caso do carbono tem esse aqui, ó, mesmo no começo da família 14, né? Aí ele é presente no grafite, no diamante, no lápis e na lapiseira, em todos os compostos orgânicos que existem na natureza, né? No carvão, no gás natural, no petróleo, no aço, nas tintas e entre outras coisas. Outro bem famoso também, minha gente, é o alumínio, se você olhar, né? O alumínio, ele é aqui, ó. Ele é encontrado em latas para refrigerante, para panelas, para assadeiras, né? Em embalagem para comida, entre outras coisas. Outra aqui também é o hidrogênio. Ele é encontrado no solo, bateria de combustão, amônia, remoção de enxofre. E aqui está mostrando toda a utilidade dos elementos químicos. Se você for pesquisar, eles são muito presentes na vida da gente, assim, muito em coisas que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, o cálcio. O cálcio aqui ele é presente no calcário, em conchas, em mármore, em gesso, em giz. E aí, se for falar de todos, mesmo que a imagem aí não esteja tão boa, mas dá para você perceber mais ou menos como é que funciona aí. Aí assim, vocês vão se atentar, vai ser nessa tabela periódica aí, e vocês vão se ligar nos períodos, né? Sobre o período, por exemplo, ó, no período 3, aí tem ó, potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês e assim vai, né? Vão se ligar nos períodos e vão se ligar nas famílias aqui, ó. Cada família dessa tem um nome, ó. Metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, grupo do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, pode ser chamado de calcogênios também, halogênio, gases nobres. Então, vejam mais ou menos aí, vai ser a tabela periódica do jeito que ela é organizada, do jeito que ela é separada e classificada. E a atividade que a gente vai fazer vai ser sobre essa noção aí. Tá certo? Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima aula.